riquezas de Cristo abundem em seus corações. Estamos hoje com o curso A Sentinela de Oração. Nós já estamos terminando o curso, né? Hoje vamos falar sobre a 11ª unidade e o tema é Estabelecendo o Ministério de Oração. Então esse tema é importante porque ele faz o desfecho do curso A Sentinela de Oração. Quero vos lembrar que esse tema da unidade, vamos falar hoje aqui, Estabelecendo o Ministério de Oração, ele será elaborado em duas unidades, né? Porque por ser um tema bem longo, a gente dividiu ele em 2 unidades, por isso que nós tínhamos dito que seria 11 unidades de Sentinela de Oração, e nós achamos por bem resumir, dividir aqui e colocar em 12 unidades, e colocando esse tema em 2 pontos. Bom, estamos terminando, né? Agora falta apenas uma unidade para terminar o curso Sentinela de Oração. A minha oração aqui que vocês aproveitem desse momento que estamos passando aqui de estudo bíblico, é um curso discipular. Nós trabalhamos na área de discipulado. Esse é o meu trabalho, o propósito que Deus colocou para mim nessa terra, em discipular pessoas. Então nós estamos utilizando aí esses vídeos justamente para isso, para poder dar esse respaldo, esse entendimento para as pessoas que é um discipulado. Eu sempre falo e digo para as pessoas que se atenderem tudo aquilo que nós ensinamos, que nós passamos, eu creio que você será um grande líder. Nós temos aí respaldo, nós temos estrutura para isso, para poder mostrar para você o que é ter uma boa liderança. Bom, queridos, hoje vamos falar sobre esse tema. Como nós já mencionamos, é o desfecho, né? Aí que dá o término aí desse curso muito bom. Quem participou, quem iniciou com a gente aí, desde o Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, eu creio que está desfrutando, está em evolução de crescimento. Bom, estabelecendo o Ministério de Oração. Hoje nós vamos trazer para os irmãos como você vai formar um Ministério de Oração na sua igreja. A gente vai dar aqui algumas diretrizes, vamos dar aqui algumas orientações, e você anote direitinho aí e depois aplica na sua igreja esse trabalho. Vamos lá? Diretrizes para oração. Muitas igrejas têm implementado a oração de vigia dentro de várias facetas dos seus ministérios. Organizam e estabelecem vários grupos de sentinelas para que a igreja, liderança e pastores estejam cobertos de oração. Então, o objetivo, na verdade, do sentinela e estabelecer o ministério de oração da igreja é justamente para isso, é para dar uma cobertura às pessoas que estão trabalhando na igreja. Paulo sempre dizia isso, você pedia essa oração, ele não usava a palavra cobertura, mas falava: orem para que a palavra de Deus se abre, para que eu possa pregar a palavra de Deus. Então, é esse sistema que e funciona o trabalho de oração na igreja, tá ok? Então, é bom que a gente estabeleça isso, é bom que a gente forme esses grupos justamente para poder dar um suporte maior, dar uma ajuda maior aos pastores que estão pastoreando, para os evangelistas que estão evangelizando, para os missionários que estão andando por esse país, tudo abrindo trabalhos e encontros de pessoas, ajudando o Ministério de Louvor da sua igreja, ajudando os departamentos, enfim. Esse trabalho, esse Ministério de Oração, ele vai trabalhar para ajudar todas as áreas funcionais da igreja. Equipe de oração específicas que se focalizam em um grupo ou área em particular,
como liderança, palavras proféticas da igreja, eventos especiais, departamentos, cultos, vizinhança, cidade e nação. Por exemplo, você vai criar um trabalho na igreja, tipo assim, um evento, uma festividade. Então, naquele momento, naquele período, né, o ministério de oração ele vai estar incumbido de orar por aquele trabalho. Esse vai ser a tarefa do ministério de oração durante aqueles momentos que antecipam aí o determinado evento. É por isso que é muito importante ter esse ministério de oração, porque ele vai ajudar até mesmo os líderes desses eventos a trabalharem e não ficarem, sabe, entendendo que nós falamos sobre a cobertura de oração. Então, enquanto estão trabalhando, empenhados lá em fazer e elaborar e organizar, o ministério de oração está somente orando para que as coisas saiam da melhor forma possível. Sabemos que Satanás ele vai tentar de todas as formas. Por isso que alguns eventos, eu já presenciei isso muitas vezes, alguns eventos, ele tem os seus problemas. Né? Por exemplo, no grupo das senhoras, geralmente nós vimos mulheres brigando por causa de roupa, brigando por causa de hino, brigando por causa de música e disso, daquilo. Por que acontece isso? Ah, mas tem que acontecer, pastor. Não tem que acontecer. Acontece porque não tem uma cobertura de oração. Não existe um trabalho específico para poder dar aquele departamento uma cobertura para eles poderem elaborar e organizar os seus eventos. Então tem que haver sim. E não é normal não, tá? Não é normal não. Vamos lá. Teve aqui outra coisa boa também aqui, é chamada a sala de oração. Vamos entender um pouquinho sobre isso, é muito importante. Tornar a oração visível em nossas igrejas faz com que seja mais propensa a dar certo e encoraja pessoas a participar. Nós devemos fazer tudo o que podemos para tornar a oração agradável e começar por investir em materiais de primeira qualidade para construir locais confortáveis e aconchegantes para as pessoas procurarem Deus. A oração não precisa ser algo penoso para ser espiritual. Então, a sugestão aqui que está sendo dada é arrumar um lugar onde as pessoas possam se reunir para fazer oração, seja ela coletiva ou ela particular, não importa, mas que esteja um local. Geralmente, as pessoas, para poder ficar bem mais aconchegante, bem atrativo, no de oração, eles colocam um candelabro, colocam aquele negócio chamado aliança, né? Que tem os dois querubins, né? A tábua da aliança, a arca da aliança, perdão, agora lembrei, a arca da aliança. Vai ficar mais atrativos, vai ficar mais assim, dentro daquele, não que vamos adorar a isso, mas é para poder criar um clima, para poder você estar num lugar apropriado para aquele ofício que é a oração. Uma coisa simples, mas ainda assim profunda, que uma sala de oração oferece em um lugar para estar sozinho diante de Deus. Ela promove humildade e uma visível dependência de Deus. A sala de oração também geram e facilitam outras ideias de oração dadas pelo Espírito Santo para atingir todo o ministério da igreja na comunidade. É bom termos essa sala de oração. Não que a gente vai copiar isso, copiar aquilo, mas é uma oportunidade que tem que dão para poder a gente ficar mais assim íntimo com Deus. Aí lá a gente pode falar coisas que não é legal falar durante uma oração coletiva dentro da igreja, enfim. Tem coisas que a gente pode evitar. E às vezes, infelizmente, o que acontece, tende a usar a igreja para pegar o microfone e orar em coisas que não convém orar, não convém, mas infelizmente temos que mudar isso.
mas uma igreja séria, uma igreja que trabalha com o objetivo de oração, precisa pensar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. 10 razões porque a sua igreja precisa de uma sala de oração. Vamos lá, são 10 razões aqui. Uma das grandes vantagens de uma sala de oração é que ela permite que criemos uma agenda de oração de maneira sistemática, tornando-a mais fácil a ser cumprida. Aí você, entendeu? Então a sala de oração, em primeiro lugar, ela nos dá essa ideia de agendar a oração, de fazer o trabalho de oração, né? E especificar temas e colocar um horário determinado, né? Um horário específico para essa oração, né? Então vamos lá. E temos aqui alguns exemplos que os discípulos na igreja primitiva, no livro de Atos, eles oravam. Por exemplo, eles oravam 9 horas da manhã, está registrado em Atos 2,15. Oravam às 15 horas, está registrado em Atos 3, capítulo 3. Meia-noite, Atos 10:9. E também lá às 15 horas, de novo, mencionado também em Atos 10:30. Né? Um horário específico é eficaz porque é baseado em uma decisão consciente de procurar Deus em um tempo determinado, não somente em meio a uma crise de problema. Porque às vezes o que acontece hoje, a gente só cria um trabalho de oração na igreja quando surge um problema ou surge uma situação. Então, primeira razão aqui, porque é bom criarmos uma sala de oração, porque aí você não vai se limitar a orar somente quando vier a crise. Aí que entra aquele processo que nós ensinamos aqui no percurso desse curso até hoje, que fala sobre as prevenções. Você pode prevenir de alguma coisa. É lá na sala de oração que você vai orar e você vai ter alguma revelação referente a alguma coisa que o diabo está cogitando a fazer, que o diabo está preparando para fazer, e a gente vai lá e já corta de vez, ok? Então é muito bom. Vamos lá, a segunda razão. A sala de oração provém locais onde a informação pode ser reunida e compartilhada, e que promove orações específicas sobre esses assuntos. Pronto, aí é como eu falei, aí você tem um evento, você tem o pastor, ele lança um desafio para a igreja, vamos comprar um lote, vamos comprar um som, vamos comprar o que for. Aí a igreja, já tem em pauta, já uma oração para ser feita lá na sala de oração, já leva para lá e já começa a orar em favor daquilo, e enfim, né, podemos fazer isso e é legal, vai ficar legal. Olha, terceiro, a sala de oração é um excelente lugar para manter um arquivo de todas as bênçãos de Deus que Deus derramou na vida da igreja. Um lembrete para agradecermos e louvá-lo por tudo que ele tem feito. Qual é a sugestão que aqui é passada? Vai lá, você orou para comprar um lote da igreja. Você lá trabalhou tal, e conseguiu o lote. Coloca lá o dia que comprou o lote, o dia que começou a oração sobre aquilo, e aí você coloca, né, claro, o dia que você começou a oração e no dia que a bênção foi derramada, né, que Deus deu lote. E assim por diante, sobre o evento também, oramos aí você faz um registro, estamos orando aqui, é tipo uma ata, né, um livro que você vai escrever sobre o seu trabalho específico de oração nessa sala. Aí depois que passar o evento e Deus fazer aquela bênção, você vai descrever o que aconteceu naquele evento, né, onde os sentinelas oraram. Vamos lá? Terceira, quarta, né? Sala de oração promove o domínio da visão da igreja e serve para lembretes tangíveis e visíveis do nosso comportamento de orar. Viu? Vamos lá, quinta. A compaixão de Jesus é demonstrada à comunidade quando mostramos a ela a importância da oração. Por isso que é bom ter, porque aí você vai saber, ou melhor, a igreja vai saber que ali existe uma salinha onde tem pessoas que são determinadas para isso. Estão ali para isso, estão ali para poder trabalhar
somente de oração, porque é o que acontece hoje que na igreja, vamos lá, olha para a minha família e você ora na igreja. É claro que funciona, porque quantas vezes já presenciamos isso já. Mas só que quando você tem um trabalho de oração, a própria igreja, ela vai ver que tem algo visível, bem à vista dela, que existe pessoas específicas para isso. É pessoas que fazem essa cobertura enquanto alguém está trabalhando. Vamos lá? Número 6. Uma sala de oração é um lugar onde a oração poderá ser praticada e amadurecida. Um centro de treinamento para orações individuais e comunitárias. Ali a gente vai aprender muita coisa. Porque a gente aprende, né? A gente aprende mais com as experiências do que provavelmente com os livros, né? Aí você pega lá, estuda e na final das contas você aprendeu teoricamente. E o que faz a gente aprendermos e sermos maduros é a prática, a experiência. Vamos lá? 7. Um grande impacto é produzido na igreja porque a sala de oração traz todos a um só local para orar. É por isso que aí o que acontece? A própria igreja vai ser impactada, vai se ver que algo, né? Porque você tem uma sala de oração, você tem um local específico de oração, e aí vai funcionar, porque a igreja vai ficar mais compacta, mais firme, porque ela tem quem ampará-la e quem cobertá-la. 8. A sala de oração ministra a presença de Deus àqueles que a procuram, provendo um lugar onde podem ficar em silêncio e ouvir a voz de Deus. A liderança da igreja e os conselheiros de oração podem usá-la como um lugar reservado, quando necessário. E aí, é claro que essa sala não está aberta somente às sentinelas, mas também os obreiros, os irmãos, todos que quiserem ir lá. É por isso que é importante. É um lugar reservado onde você vai poder ouvir a voz de Deus. Sempre pensa numa coisa, amado. Numa oração, às vezes, deixa eu abrir esse parênteses aqui antes que eu me esqueça. Acho que eu não sei se eu falei eu falei tanta coisa aí, eu estou dando 2 cursos numa semana, a gente fala tanta coisa que a gente não sabe se falamos ou não falamos. Mas que precisamos entender que quando formos orar, procurarmos também ficar um pouco em silêncio. Pare um pouquinho, porque a oração não é somente falar. A oração também é você ficar quieto para que você possa ouvir Deus te dar resposta ou falar algo para você durante aquele período. Aí acontece, ora, levanta e vai embora. Vamos parar com isso. Não vamos entrar nessa. Vamos parar um pouquinho. Pare um pouquinho, vai lá, você orou a Deus, você falou com Deus, agora pare. E procure ouvir a voz de Deus. 9. A sala de oração encorajam prolongados períodos de oração perseverante, e algumas vezes é necessária uma oração perseverante para alcançar umas orações que não chegam ao alvo porque desistimos muito cedo. Porque muitas pessoas não conseguem alcançar seus objetivos, porque não perseveram. Mas aí vem aquela perguntinha, mas pastor, mas por que Deus, se Deus sabe que nós precisamos, por que tem que perseverar? Como eu falei, oração, queridos, ela é uma forma de nós nos humilharmos, dependermos totalmente de Deus. Se você ora, é como se Deus fosse obrigado, é como se Deus depender de você, como Deus fosse seu empregado. Na verdade, não funciona dessa forma. Deus não é nosso empregado, Ele é o soberano, Ele é o Senhor. Então, por isso, temos que tomar esse cuidado para não levar isso tanto. A perseverança, na verdade, nos ensina justamente isso, nos ensina a dependermos dEle, nos humilharmos perante Ele, entendeu? 10ª razão,
porque devemos criar uma sala de oração. Uma sala de oração torna-se o centro do controle para a oração, orações, de evangelismo, batalha espiritual e outros ministérios de oração. Ali é o controle, né? É o controle que vai movimentar todos os departamentos, todos os trabalhos da igreja, todos os trabalhos na igreja. Vamos lá, vamos falar agora alguns passos para a oração. Nós temos aqui alguns passos de oração, né? O que é isso? Mobilizar uma igreja para a oração é um processo. Aqui estão 6 passos importantes pelas quais você pode mobilizar a oração na sua igreja. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Primeiro passo, ore pela oração. Separe um tempo para ouvir Deus enquanto ora, para que uma atitude de oração nasça na igreja. Ore com perseverança, sabendo que haverá oposições e retrocessos. Então, ore, tire um tempo. Como eu falei aqui, orar pela oração é você orar por aquilo que você já está ali orando. Isso quer dizer que você precisa parar um pouquinho para ouvir a voz de Deus. Orar com perseverança é estarmos cientes que sempre iremos enfrentar oposições, pessoas a qual vão contra determinados trabalhos dentro da igreja, e nós precisamos orar para isso. Tá bom? Vamos lá, passo 2. Segundo passo, estabeleça um apoio para a liderança. Todo líder precisa de uma cobertura de oração. Eu sei muito bem o que é uma necessidade extrema de oração. Eu sei disso. Lamento muito por não ter, né, por não viver isso, né, mas eu estou ensinando para que você ajude o seu pastor, principalmente o seu pastor. É de sua importância o pastor e a liderança da igreja terem um suporte de oração. Comece a pedir a Deus que Ele coloque um espírito de oração na sua congregação. Selecione 4 ou 5 membros maduros e respeitados para servir numa força-tarefa de oração que será responsável pela implantação e promoção de oração. É muito importante, queridos. Todo líder precisa disso. Então a gente precisa nos mobilizar, tirar aí algumas pessoas, umas 4 ou 5 pessoas, como é sugerido aqui, para poder orar pelo seu pastor. Olha só, aí você chega lá, essa tarefa aqui é tua. Hein? Hoje o dia tal é somente para eu. Você tem 7 dias da semana, aí você tira um dia, pelo menos, para especificar ali na sala de oração, somente oração pelo seu líder e pelo seu pastor. E aí tira outros mais para você e outro horário, e especifique de horário, aquele dia só para isso só. Você vai ver só como as coisas vão funcionar e o seu pastor vai ser muito abençoado. Nunca esqueça de uma coisa: a sua igreja depende do seu pastor para crescer. Se você não ajudar ele, a sua igreja não vai crescer e vão responsabilizar o pastor. Não que não devam fazer isso, mas que realmente é a responsabilidade dele, mas a igreja está fazendo para ajudar ele. Não ora por ele. Aí, o que acontece é que as pessoas só sabem criticar a liderança, mas não sabem orar pela liderança. Né? E o líder precisa de oração. Vamos lá, terceiro passo. Estabeleça objetivos. Faça um levantamento do atual quadro da igreja, de oração da igreja. Vamos lá. Vamos fazer um quadro. Como é que está o trabalho de oração da igreja? Porque o que vai fortalecer os demais trabalhos de oração da igreja será aquela salinha ali, aquele momento que nós vamos passar, que os sentinelas vão passar orando. Vamos lá, vamos ver algumas coisas aqui. Algumas perguntinhas. Existe algum ministério de oração funcionando atualmente? Não? Então vamos colocar isso aqui. Isso já foi tentado no passado? Bom, toda igreja tenta isso, né?
Existe algum outro ministério da igreja que poderia ser incorporado numa igreja direcionada? São perguntas que eu estou fazendo para que você, né, esteja aí, né, ou não na sua igreja. Há um orçamento na igreja alguma verba direcionada especificamente para a oração? Tem ou não tem? Se não tem, vamos providenciar. Então temos aqui 4 perguntas. Eu vou repeti-las para você. Existe algum ministério de oração funcionando na sua igreja? Sim ou não? Se ou não, então é hora de você procurar mobilizar isso. Se tem, vamos agora entrar dentro desses quadros que nós mencionamos aqui. Aí, isso já foi tentado no passado? Sim, não. Se não foi, vamos tentar agora. Existe algum outro ministério da igreja que poderia ser incorporado à igreja direcionada? Tem ou não tem? Tem. Então vamos procurar isso. E, por último, há um orçamento na igreja, alguma verba direcionada especificamente para a oração? Tudo tem um custo, amado. Tem um custo. A igreja tem que aprender a utilizar os seus dízimos, as suas ofertas que entram, para o funcionamento da igreja. Eu sempre falo que, em primeiro lugar, você tem que pensar no seu pastor. Depois pensar na despesa da sua igreja. E também, depois você tem que utilizar essas verbas, um percentual dessas verbas, para utilizar para a oração, para o evangelismo, né? E assim por diante. Tudo tem uma verba. A gente vai entrar agora no curso Evangelismo de Oração, né? Você vai ver que precisa, né, de verbas também para você trabalhar e fazer um grande trabalho de evangelismo na sua igreja. Baseado no nível onde você se encontra, faça um plano de oração que inclua, primeiramente, objetivos em longo prazo que possam ser medidos. Porque às vezes tem objetivos que são longos que aí não pode fazer agora, mas você já pode trabalhar em cima disso, né? Então vamos trabalhar, vamos medir da forma mais possível como vamos colocar isso em prática. Isso são os objetivos em longo prazo. Alvos em curtos prazos. Vamos ver agora. Agora é curto prazo, então você já pode, em alguns casos já pode até elaborar, porque são mais fáceis. Ações que lhes ajudarão a alcançar os alvos em curto prazo. Então, vamos tentar ver isso, vamos nós planejar isso e vamos agir de forma rápida. Não vamos parar, entendeu? Então, temos aqui esses objetivos. Vamos analisar eles com calma e você analisando eles para colocá-los em prática. Vamos lá. Quarto passo. Ensine. Um dos mais prováveis obstáculos na mobilização da igreja para a oração é ignorar ou subestimar a importância da educação. Queridos, tem uma coisa que eu velo muito. E eu nunca tive medo de gastar dinheiro na igreja, na área educacional da igreja. Então, temos que avançar, ensinar. Esse é o objetivo meu de discipular. É passar para vocês algumas informações que ajudarão você a mobilizar a sua igreja, trabalhar na sua igreja e poder ir lá na sua igreja fazer esses imensos trabalhos que deram certo. Não é que vou dar certo, é o trabalho que tem que ser feito. Porque existe aquela coisa assim, vamos fazer um trabalho que dá certo. Não, isso não é questão de dar certo, é o trabalho que tem que ser feito, elaborado nas igrejas. Então tem que ensinar. E tem um trabalho específico de ensinamento na igreja sobre isso, oração. Ensinar as pessoas acerca da perspectiva de Deus na oração é o que vai conceder longevidade ao seu ministério de oração, para que a oração se torne centro de atividades da igreja. A congregação deve ter em mente que isso é extremamente necessário e essa conscientização precisa ser plantada e renovada na igreja. Muito importante que você leve o ensinamento da palavra de Deus sobre oração na igreja. A escola dominical,
as igrejas precisam voltar àquela era novamente. Trocaram, acho que hoje que fizeram, trocar o culto de ensinamento com o culto de libertação, o culto de campanha. Foi a pior coisa, a pior troca que a igreja fez hoje. Foi a pior coisa que fez. Prefere fazer culto de campanha, de libertação, do que fazer culto de... Troque isso. Tire esse culto de campanha na sua igreja e comece a colocar culto. Irmãos, todo trabalho como esse, ele é um trabalho árduo, é um trabalho difícil. Você vai ter que lutar com a tua igreja. Eu sempre falo que o culto de ensinamento na igreja é como se você fosse forçar o teu filho a comer. Porque se não comer, você que é mãe, você que é pai, sabe que se seu filho não comer, ele vai ficar desnutrido. Ele vai perder proteínas, ele vai perder a força, né, do seu corpo. Então, você precisa fazer ele se alimentar. Então, a igreja, o pastor, principalmente da igreja, ele tem essa responsabilidade, e muitos vão ser cobrados por isso naquele dia. Por você, às vezes, meu pastor, você não ensinar a sua igreja, você não se aplicar. E por outra coisa, tem uma turma, me perdoe aqui, tem uma turma de pastor preguiçoso que não quer ensinar, que não quer ler Bíblia, não quer estudar, nem teologia tem direito. É claro, não vai poder ensinar, mas tem que ensinar. Troque, faça experiência, tire esse negócio de campanha, isso não dá vida para a igreja não. Isso é ilusão. Ilusão. Ah, pastor, a pessoa recebeu bênção. E aí? E aí, meu irmão? Receberam bênção. E a vida deles espiritualmente, a estrutura deles espirituais, como é que estão? Meu Deus do céu! Vamos voltar novamente à era que a igreja era a igreja, que a qual tinha o culto de doutrina. Tinha a escola dominical. Hoje, algumas delas já tão ignorantes que já estão trocando a escola dominical por um curso de ensino. Estão tirando a escola dominical de discipulação. Meu Deus do céu. É triste quando eu vejo alguém fazer isso. Cortar o culto, a escola dominical. O culto de ensinamento. É triste. Número 5. Implementação. Ofereça uma variedade de oportunidades de oração para que toda a congregação possa conectar-se e sentir-se entusiasmada em particular. Quando estiver planejando, considere esses 7 temperamentos de oração e 7 cuidados para não focalizar em um ou 2 ou deixar outro de fora. Vamos lá ver quais são eles. Nós temos aqui 7. Eu vou colocar aí na tela para vocês também, enquanto estiver lendo, ok? Para vocês, tá? Se posicionarem aí. Vamos lá. São temperamentos que precisam, a gente, né, existe desse sistema todo. Tradicional, histórico, aí temos aqui o livro de Mateus. Imediato, espontâneo, temos aqui o livro de Marcos. Amoroso, relacionamento, o livro de Lucas. Misterioso, contemplativo, livro de João. Confrontador, autoritário, livro de as cartas de Paulo. Temos aqui perceptivo, visionário, Pedro. Ordenado, estruturado, Tiago. Vamos lá? Aí pega esse pessoal todo aí, recrute eles para poder servir e liderar. E sempre providenciando os materiais e as informações necessárias para isso. Porque você não vai botar o povo lá e vai falar e você não vai lhes dar nenhum respaldo material para isso. Fica para eles. Nem que você use um slide, você use um data show, o que for, mas vai lá, vamos providenciar alguma coisa para que venha dar essa informação para eles. E depois vamos estabelecer prazo de oração. Vamos lá. Faça com que os participantes sempre saibam
quando deve começar a orar e quando deve parar. Isso é muito importante. É aquilo que eu falei, tem pessoas que oram, não são mal ensinadas, na verdade. Por quê? Porque a igreja, primeiro que algumas igrejas não têm esse princípio de ensinamento, e outras que as pessoas estão nem aí para isso, não se preocupam com isso. Gente, o que mais Jesus se preocupou aqui na terra, acho que está sendo contramão o que nós vimos hoje. Foi duas coisas fundamentais que Jesus se preocupou: ensinar a palavra, o comportamento, as atitudes como crentes, como cristãos, e a outra, ensinou seus discípulos a orar. É tudo que os discípulos dizem: Senhor, nos ensina a orar. Então ele estava lá ensinando, passou 3 anos e meio só se preocupando com isso. A gente não se preocupa, os pastores, os líderes, na verdade, parece que estão voando, estão envolvidos com esse, a gente me perdoe, com esse negócio de campanha. Isso aí foi a miséria que entrou dentro da igreja hoje, para acabar com os princípios bíblicos do crescimento das pessoas. A partir de que veio essas era de campanha para nossas igrejas, acabou. A igreja não tem mais aquela ênfase, não tem mais aquele pique que eu particularmente peguei. Eu peguei esse pique, porque na época o meu pastor, ele primava na questão do conhecimento, do ensinamento. Um prazo determinado cria um senso de realização e complementação das tarefas. Quando o Ministério da Oração se implementar, as pessoas estarão mais aptas a se comprometer a orar novamente e orar por todas as áreas. Mas é preciso que nós iremos implementar isso. É preciso que você não colocar isso. A igreja, na verdade, não vai entender que ela deve orar. Se você não ensinar o teu filho a comer e saber a importância que tem se alimentar, ele vai ficar comendo besteira, aí depois fica chorando porque o filho morreu mais cedo, porque o fulano morreu mais cedo. Por que se morre mais cedo hoje? Por que come besteira? Por que se morre muito dentro, e olhando para o mundo espiritual, porque muitas pessoas morrem cedo espiritualmente? Justamente por causa disso aí, ok? Vamos lá, 6º passo. Manter e avaliar. Mantenha do modo mais visível possível, comunique a resposta de oração e dê um retorno sobre o que está acontecendo através do Ministério de Oração para toda a igreja. Vamos passar essa ideia, né? O que está acontecendo no Ministério da Oração. Vamos retornar para a igreja isso. A igreja precisa saber que existe alguém orando por eles. Primeiro testemunho de 2 ou 3 minutos nos cultos de domingos, ou pela manhã ou domingo à noite, para que passem isso para a igreja. Dê uma palavra de incentivo regularmente àqueles que participam do Ministério da Oração. Incentive eles. Vai lá, incentive eles, ajude eles a manter aquele trabalho de oração. Nunca pare de orar pela oração e pedir a Deus por novas formas criativas de orar. Vamos sempre pedir: Senhor, nos envolva. Lembra que nós falamos, o que nos ajuda na oração é o Espírito Santo. Se você pedir o Espírito Santo para te ajudar, ele vai criar sempre alternativas, ele vai sempre criar coisas e motivos para você orar. E ele sabe todas as coisas. E por isso saber é muito importante você pedir ajuda dele. Vamos falar sobre o tópico: suporte à liderança. A liderança é um ponto crítico para o sucesso de qualquer pastor. Sem ela, a oração simplesmente não acontece. O suporte ao pastor é crucial para o sucesso de oração na igreja. Também é necessário que haja alguém, além do pastor, encarregado da oração.
É como nós falamos aqui, tudo começa com o pastor da igreja. É ele que tem que fazer esse incentivo. Se o pastor da igreja não trabalha incentivando os seus membros e não criando esse grupo, que tem que a criação tem que vir do pastor. É ele que tem que criar a situação toda. Então, e aí vai vir a grande suporte que ele vai ter. Que quando você cria um grupo de oração, você vai ter um suporte, né? Tá bom assim? E ter alguém que venha ajudá-lo nesse trabalho de oração. Alguém que possa liderar esse trabalho e coordenar esse trabalho. Vamos ver algumas qualificações que seja esse alguém, que possa ser esse alguém. Primeira dela, quais são as qualificações? A primeira qualificação é: possui uma forte vida de oração pessoal. Você vai convidar alguém que não ora para o trabalho de oração, vai ficar complicado. Né? A primeira pessoa, a primeira qualificação de um coordenador desse ministério é que ele tem uma forte vida de oração pessoal. É maduro espiritualmente. Ele tenha uma maturidade espiritual. Entendeu? Ele seja uma pessoa equilibrada, uma pessoa consciente, uma pessoa sábia, uma pessoa sóbria dentro do quesito Bíblia e vida cristã. Possui dons de organização, encorajamento, liderança e comunicação. Que tenha tudo isso, seja uma pessoa bem organizada, que seja uma pessoa que encoraja, uma pessoa que lidera, um grande líder e uma pessoa que se comunica. Né? A comunicação, na verdade, ela é muito importante para um coordenador de oração. Número 4. Quarta qualificação. Tem uma boa reputação em sua igreja e confiança dos líderes. Outro fator importante. A igreja precisa olhar para ele e ver que ele tenha um bom testemunho e tenha uma boa visão da igreja. Porque você vai colocar alguém que é mal visto pela igreja, porque um dos problemas hoje é você colocar alguém para liderar, alguém para pregar. Eu tinha esse sistema na igreja e eu sempre utilizo ele porque é necessário, né? Você vai colocar alguém que você tá pregando, alguém está pregando, né? E você observa que ele não é uma pessoa bem vista na igreja, então você precisa chamá-lo em particular e dar um tempinho para ele tomar uma atitude na igreja, melhorar a sua reputação na igreja, para que ele, quando ele for pregar, a mensagem de Deus ela seja muito bem aceita pelas pessoas. E assim também vale também a pessoa de oração. Como é que eu vou confiar em alguém para orar por mim, que eu sou a igreja, uma pessoa que não é uma pessoa bem vista na igreja? E também não tem a confiança também da liderança da igreja, porque o líder tem que confiar nessa pessoa, porque o trabalho de oração é um trabalho importantíssimo, de alta confiança dentro de uma liderança, porque ele está cuidando da base de segurança da igreja, porque eles estão sendo a cobertura, e se a cobertura de oração falhar, o pastor e a igreja leva tiro, aí morre todo mundo. Tem tempo suficiente para participar de eventos importantes, isto é, e a pessoa que ele venha estar disponível para poder estar sempre preciso ou presente nesses trabalhos importantes, como nós falamos, eventos, né? Um evento ou uma coisa mais que você venha orar em favor dessas coisas. Ele precisa estar lá. E por último, que não seja o pastor da igreja. Que não seja o pastor. Ele não pode ser o pastor da igreja. Tem que ser uma pessoa que não seja o pastor da igreja, mas dentro dessas qualificações. Agora, quais são as responsabilidades desse coordenador? Vamos lá ver. Primeiramente, supervisionar o ministério de oração intercessória. Ele vai sempre estar ali, né, auxiliando, ensinando, vendo se está
tudo ok mesmo, se estão trabalhando, se os sentinelas estão orando mesmo, trabalhando mesmo. E é claro que vão ver isso como resultados, né? Ele vai exigir dos seus liderados do Ministério de Oração os resultados desse trabalho. Outra, solucionar recrutas à liderança de oração. Ele vai aqui trabalhar para sempre recrutar pessoas para vir para a oração. É claro, ele tem que ser uma pessoa, como falei, ele tem que ter a confiança do pastor e ter a reputação boa na igreja para isso, porque as pessoas vão confiar nele, ele vai chamar e vai recrutar. Ele, como um grande homem de Deus, ele vai recrutar exatamente pessoas que a qual estão no quesito de oração. Não é qualquer um não, né? Vamos lá. A outra, pesquisar os ministérios de oração em funcionamento na igreja, na cidade. Vamos lá, ele vai agora trabalhar, olha, precisamos orar pelo esse canto aqui, vamos aqui, por esse canto da cidade, por esse lugar da cidade aqui, olha, vamos aqui fazer um trabalho aqui hoje. Exemplo, estou dando isso aqui em tese, e mostrando como é que poderia fazer. Então ele vai agora, o quê? Pesquisar como trabalhar dentro da igreja ou da sua cidade, até mesmo dentro do seu país, nesse trabalho de oração. Então ele vai fazer essa pesquisa, como vai funcionar isso, aonde vai funcionar e como funcionar. Quarta responsabilidade do coordenador, identificar pessoas chaves para recrutar o seu apoio. Já falamos isso já. Pessoas-chave, pessoas a qual trabalham de oração, não é qualquer um não, ok? E é juntar uma grande rede de recursos em oração. Isso é, trabalhar para que venha ter recursos para poder também fazer ali a sua rede de oração que vai estender para outros cantos mais. Principalmente igrejas que têm filiais, né? Vamos lá, outra responsabilidade. Trabalhar junto com o pastor e líderes para receber oração, visão e liderança. Esse coordenador tem que ter uma sintonia pessoal com todos esses dentro da igreja. Com o seu pastor, principalmente, que não tem que ter mesmo. Com as lideranças, que ele vai sempre ter reuniões com lideranças, as lideranças sempre vão chegar a ele e vão sempre caber a ele essa situação. E uma vez eu fiz uma experiência assim dentro da igreja, mas as pessoas não entenderam, os dois não entenderam, acabou que nada funcionou. Bom, isso é outra história. Ajudar a desenvolver e supervisionar a implementação do plano ou dos planos de oração, né? Ele vai ajudar a desenvolver, ele vai ajudar o seu pastor, vai ajudar a sua liderança a desenvolver isso e vai depois supervisionar, ele vai lá cuidar para que isso seja implementado dentro do seu trabalho. Coordenar mudanças, programas e outras atividades em conjunto com a liderança da igreja. Então isso é muito importante, né? Vai lá, ele vai coordenar todas essas questões. Tem uma questão ali, vamos orar por isso, vamos trabalhar em cima disso, enfim. Manter o pastor atualizado e procurar seu conselho em assuntos importantes. Nunca esquecer, que o seu pastor é o seu mestre, é o seu orientador, é o Senhor da igreja. É ele que, o Senhor da igreja que eu falo em letra minúscula, é ele que vai te direcionar, ele precisa de conselho, precisa se atualizar com ele, precisa estar em conversa com ele. Não saia da casa do seu pastor. Vai tomar café na casa dele. Desenvolver uma rede de informação. Aí tem várias formas de fazer isso. Quadro dentro da igreja, avisos. Hoje temos a rede social para poder também fazer isso também. Temos aí todos os mecanismos de internet, de informação aí para fazer isso. Hoje está mais fácil do que antigamente. Hoje está muito mais prático, e podemos utilizar tudo isso. Agendar e conduzir encontros e mensagens na igreja. Muito bom fazer isso.
Vamos lá, vamos reunir a igreja, vamos passar as informações para a igreja passa informações, vamos reunir tudo isso e conduzir esses encontros para fazer um trabalho de oração, um trabalho de clamor, enfim. E por último, encorajar e promover ministério de oração dentro da igreja e da comunidade. Isso aí, vamos estender isso tudo para outros lugares. Vamos lá, tópico 3 agora. Estabeleça objetivos. Desenvolva um plano de longo prazo e seja realista e mensurável. Estabeleça prazos, responsabilidades, sustente as pessoas que irão orar e celebre os resultados. Passos podem ser bem elaborados, arrojados e excitantes, mas se não casam com os dons da igreja, irá resultar em frustração, desapontamento desnecessário. Então vamos tentar nos conectar com a igreja, saber quais são os dons, os trabalhos da igreja. Por exemplo, tem igrejas que as suas liturgias elas se diferem muito de uma denominação para outra. Então você tem que entender a igreja, tem que entender o funcionamento da igreja para fazer esses trabalhos, para que não haja frustração. E como nós falamos aqui sobre a condenação aqui, está sempre em sintonia com o seu pastor. Quando estiver começando a criar o ministério de oração, leve em conta o estado atual e certifique-se que seus planos são realistas. Né? Você está querendo começar um trabalho de oração na sua igreja, no ministério de oração na sua igreja? Vamos começar a certificar, a se atualizar do que seus planos vão mesmo funcionar dentro da igreja. Porque a pior coisa que tem é você começar um trabalho, e um dos princípios de discipulado que eu sempre prego, né, tá aqui em Lucas 14, eu queria ler com você, para que você leva isso em consideração sobre essa questão de começar um trabalho e não realizar. Eu não vou ler, a passagem mesmo está entre o capítulo 14, né, entre o versículo 25 até o versículo 30 e 35. Só que eu vou ler aqui o versículo 28, né, para vocês. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se ela tem tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar a alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Aí tem aqui no 31 também. Ora, o que é rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pesa-se com 10.000 homens, é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda estará longe, e pedirá acordo de paz. Da mesma forma, qualquer que vocês que não renunciar tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Aqui Jesus está falando sobre o discipulado. É muito triste você começar alguma coisa e você não vai terminar. Por exemplo, nós começamos aqui o nosso trabalho de discipulado em vídeos. E pensa que não, é árduo, é sacrificante. Mas eu vou até frente, até avante. E vamos terminar. Eu sei que o trabalho é longo, né? Não sei se eu vou terminar em vida isso, mas eu estou trabalhando. Estou trabalhando enquanto eu posso, enquanto eu puder, enquanto, né, Deus me dê força, me dê voz, me dê saúde e me dê condições de falar, mesmo que eu esteja até no leito. Se for preciso, eu vou pregar e ensinar no leito. Mas quem me conhece sabe que eu faço isso sem delonga. Entendeu, querido? Mas tem que completar. Eu fico vendo um monte de gente que começa a liderar um grupo e acaba. Como eu falei aqui, eu já contei esse testemunho, eu comecei a liderar um grupo que estava
que estava acabado, muitos anos atrás, que eu estava começando o evangelho, né? Me passaram a liderança, segundo ele acabou, mas eu fui à frente, avante, e eu entreguei aquele grupo prontinho para outro líder. Teve também outra coisa, né, que aconteceu comigo lá na cidade de Teoflotone, numa vila chamada Veriato. Chegamos, nem tinha igreja naquele local. E nós ali começamos um trabalho ali, né? Começou um trabalho ali, nós acabamos nos envolvendo com trabalho trabalho de culto nas casas, na casa lá de um senhor lá. E acabou eu me envolvendo com esse trabalho e acabei eu tomando a liderança sem eu perceber. E conclusão, hoje a igreja está lá. Quase foi a pique, quase terminou, mas continuamos e nos firmamos e está o trabalho até hoje com o meu querido pastor Rômulo. Então, queridos, gente, é só continuar o trabalho. Eu sei que é difícil você dar uma sequência um trabalho de uma igreja. Eu sei que é difícil, mas tem que terminar. Entendeu, queridos? Vamos lá, vamos conscientizar disso. Eles devem ser desafiadores, mas não tanto o fracasso seja inevitável. Bom, tomar esse cuidado. Desenvolver um plano de oração com objetivos específicos em mente ajuda a mostrar a intenção e o direcionamento da oração. A oração precisa ter organização justificativa para ser eficiente. Porque se você não for uma pessoa organizada e não justificar o trabalho que você está fazendo ali, não vai para frente. Tem que fazer tudo isso, tem que ser organizada e justificar ela. Quanto maior a ordem, mais tempo e ministério irá durar. Isso é por isso que as pessoas acham que mudar é bobeira você colocar uma cadeira dentro de um centro. Eu sou muito chato nisso. Quem me conhece sabe disso. É uma bobeira. Não é bobeira não, queridos. Isso chama organização. Isso quer dizer que você está centrado, você está focado dentro de um padrão. E se qualquer detalhe que você deixa de te deixado ou relaxadamente de lado, isso vai somar para outras mais coisas. É um intuito que você tem, que você vai... se você organizou uma coisinha tão boba, então elas querem mais coisas, elas vão se organizar mais ainda. Se você quiser, eu te dou uma aula para isso. Entendeu? Vou continuar aqui. O essencial para se transformar em uma igreja, para se transformar uma igreja em uma igreja que ora primeiramente, um líder de oração que motive os outros, né? Propósito, direção, planos de oração, dão alcance, limite e direção para a intercessão na igreja local. Tudo isso é necessário. Orçamento na oração, prever o material para treinamento, manutenção de oração. Queridos, tudo tem que ter manutenção. Tudo. Se você não trabalhar e não pensar na manutenção, é claro que tudo isso gera tutu. Então tem que ter uma verba para isso. Recrutamento. Recruta as pessoas para orar, criem formas de aumentar o compromisso e mostrar a justificativa do ministério de oração. Vá lá, pessoas, recrute elas, ensine elas. Não é colocar elas lá, logo não vai trabalhando. Fazer igual o meu amigo um dia fez comigo. Eu estava no trabalho de oração, foi ele que ele também me ajudou muito. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo meu amigo Carlos Delgado, né? Uma vez estávamos lá orando e no trabalho de oração e era novo convertido, não tinha nenhum ano de crente ainda, amados. E ele fala assim, olha aí, Wagner. O camarada estava com a perna já toda machucada, toda deformada e os médicos já estavam preparando para amputar a perna dele. E orei. Ele foi orar e eu orei. Eu orar? Aí eu tomei aquele susto, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Aí eu fui e orei. E mais tarde, vamos fazer aquele trabalho de
de visitas, né, as pessoas que nós tínhamos orado, e eu não fui nesse grupo, mas ele me voltou com resultados. E Wagner, lembra daquele rapaz que você orou na cama, aquele senhor que você orou na cama, que está com a perna toda ruim, que ia imputar ela, tal. Ele está andando. Então foi a primeira experiência que Deus me deu. Eu não entendi nada, né, naquela época, o que está acontecendo na minha vida, o que poderia eu me tornar hoje. Então é muito bom isso. Eu fui recrutado, muito bem recrutado, né, pelo meu amigo Delgado e pelo meu pastor, saudoso pastor Raimundo Linhares, que eu deixo a nota aqui. Olá. Criatividade, variedade, aumenta o interesse e atenção para o ministério de oração. Vamos lá. Quando estiver organizando uma sala de oração, tenha em mente as seguintes dicas. São elas. O lugar deve ser de ter uma boa aparência e ter uma essência, isso é, uma coisa bem atrativa, e transmitir um real valor da oração para a sua igreja. Não é um lugar também, amados, tomar cuidado para não ser um lugar adorado. Não. Um lugar único, um lugar específico para poder fazer um trabalho específico de oração. Não vamos colocar ali como uma sala que é a sala que só Deus ouve. Não, sai fora disso. Vamos lá, construa um plano para promover esse entendimento para que ele se torne o alicerce que irá sustentar sua sala de oração pelo menos um ano, até que ele seja estabelecido. Eu falei, vamos tentar criar planos, né, para que essas coisas sejam bem atrativas. Vamos terminar aqui essa primeira parte, né? Pergunte ao Pai, que tipo de sala que o Senhor quer que tenhamos? Vai lá. Antes de fazer ela, pergunte para o seu Pai. Segundo, escolha pessoas para liderar os esforços da construção da sala de oração. Então lidere lá. Então vamos lá saber como é que vai ser feito, como é que ela vai ser feita e etc. Determine os propósitos da sala de oração, qual é a definição da oração intercessória na sala de oração. Aí você vai dizer, qual é a definição da sua oração intercessória na sua sala de sua oração? Qual é? Não vou determinar os propósitos, né? Quais são os propósitos da sala? Aí você vai criar, que nós já mencionamos aqui anteriormente. Escolha alguém para coordenar o ministério, nós falamos. Selecione um lugar na igreja para ser o centro de oração. Quer ver uma coisa, amados? O bom seria, porque por isso que é bom você ter um curso de ensinamento na igreja. Porque essas pessoas, elas vão ser selecionadas. Uma sugestão que eu procurei fazer na época lá, mas não foi possível. E saímos antes de nós efetivarmos isso. É criar, por exemplo, tem um pessoal de oração, né? Aí você vai criar e na hora da mensagem, aí vai alguém lá, enquanto alguém está pregando, lá alguém está orando na sala, ajudando em oração na sala. Enquanto em outro grupo vai trabalhar em outro aspecto dentro da igreja, interceder por outro aspecto da igreja. E assim por diante. É uma sugestão que eu tentei fazer, mas infelizmente não foi possível, mas Deus nos dará outras oportunidades. Desenvolva a forma como a sua sala de oração será estruturada. Que padrão você vai usar? Mapas, figuras podem ser colocadas nas paredes para motivar a oração. Principalmente quando nós falamos em cidades. Eu particularmente, eu orei, eu peguei um mapa de um determinado estado. Eu vou dizer o estado da Bahia, né? E orei por todas as cidades que estavam mencionadas naquele mapa. Eu não lembro agora quantas cidades
eu tenho meu registro lá em casa. Mas eu orei, por cada dia orar por uma cidade. E eu vou voltar a orar de novo porque eu estou próximo, quem sabe aí, de entrar numa dessas cidades aí, em nome de Jesus. Ele deixa a nota profética hoje aqui, para que vocês, mais tarde, vocês vão ver aí que essa data de hoje, que eu estou enviando o vídeo para vocês vão olhar aí, vocês vão marcar e vocês vão saber das notícias aí. Uma mesa com cartões para pedido de oração pode ser usada também. Pega os pedidos de oração e vai orar para aquelas pessoas que a qual, falando aqui de adoração, de devoção, de coisa não, estou falando aqui de coisas específicas de fé. Necessidade da igreja e outros assuntos pode estar presente na sala, para que os intercessores possam ir passando de um tema para o outro, orando estrategicamente por cada um deles. Isto é, quais são as pendências da igreja, quais são as situações que estão vivendo a igreja. Então vamos orar por cada pedido. Aí você vai olhar lá, e vai orar, vamos orar agora, Senhor, eu quero orar por isso aqui agora, aí você orou, aí você orando. Mas isso tem que ser uma coisa constante, dentro da sala de oração. Então hoje nós falamos sobre o primeiro tema, a primeira parte aí do nosso tema, estabelecendo o ministério de oração. Filhos, espero que tudo que nós estamos ensinando aqui seja de grande valor para você, porque sabe que tudo que eu faço aqui é com carinho, é com objetivos e com propósito. Tudo para que você possa aprender a funcionar isso. Semana que vem estamos aí com nossa segunda parte e a unidade 12, para podermos terminar aí esse trabalho. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, te agradeço, Senhor, por mais um momento, por mais uma oportunidade que Deus nos dado de podermos estar aqui, Senhor, falando desse trabalho de suma importância. Abençoe teus filhos, nos abençoe, para que tenhamos em nossas igrejas um ministério de oração que venha dar cobertura aos líderes, ao pastor da igreja, aos líderes e todos esses departamentos, Senhor, para que venha funcionar, para que os demônios, para que Satanás não venha interromper os trabalhos efetivos da sua casa, da sua igreja. Muito obrigado e lhe agradeço em nome de Jesus. Semana que vem a segunda parte aí, estabelecendo uma celebração. Deixo com aquele famoso lembrete: o céu é o seu limite. E que a bondade, que a misericórdia do Senhor te acompanhe para onde quer que você for, e que o amor de Deus, Pai, a graça bendita salvadora de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida. Amém. Deus abençoe.